Este conteúdo é patrocinado por The King of Games. Os links estão na descrição. Olá, me chamo Kida Gregório e o vídeo de hoje vai ser relacionado a controle moderno e acessibilidade de Street Fighter 6. O tema aqui, o principal, é a inclusão e a acessibilidade nos jogos, galera. Teremos dois convidados no nosso vídeo hoje, o Uzi do Blind Combat e a Bia. Eu trago aqui para vocês o meu relato sobre o porquê que eu bato tanto nessa tecla da questão dos controles modernos e total acessibilidade nos jogos, né? Galera, durante 2018 eu passei por uma fatalidade, eu tive AVC. Quem me segue há bastante tempo já sabe sobre isso. Os novos que estão agora seguindo passam a saber nesse momento. E olha, eu era player de Judy antes de ter AVC. Dominei bem a personagem, sempre competi. Mas depois disso, pós AVC, foi tão difícil eu voltar a jogar, eu me reincluir nos jogos, sabe, galera? Não foi uma coisa fácil. Vocês pensam hoje que é tão simples, né? Eu sentar pra poder jogar e etc. Não, não é fácil não, galera. Mas eu jogo do meu jeitinho, sabe? Eu jogo naquele modo divertido, brincar. É o modo que eu consigo jogar contra vocês. Em certos momentos eu me sinto assim um pouco até excluída, porque eu vejo que eu tento jogar com as pessoas, a galera fica tipo zoando, tirando sarro por causa dos meus dash e X, foda-se. Poxa, galera, é o jeito que eu tenho de jogar contra vocês, sabe? Eu sou meio doidinha jogando, mas eu jogo pra poder me divertir. Se vocês não se divertem jogando contra mim, galera, eu não tenho o que eu fazer. Mas eu não vou deixar de jogar, porque a galera, não, a Kira tá jogando modo moderno, toda louca, etc. Poxa, galera, vamos voltar pelo começo. Quem me segue há bastante tempo já sabe como eu jogava de Judy, etc. E sabe que mudou o meu perfil drasticamente quando eu fui pra Falk, no Street Fighter V. Ela era a porta do que a gente tem hoje nos modos modernos do Street Fighter V, do Street Fighter 6, desculpa. O modo moderno que foi incluído pela Capcom não tem nada a ver com o passado, que tinha o modo Easy de diversos jogos da Capcom. Por exemplo, Marvel vs Capcom é um bom exemplo disso. É bem antagônico, na verdade. É um exemplo, você tem que se abster de 20% dos danos executando os comandos no modo moderno, para você ter o comando mais simplificado. Só que eu vou falar por mim, tá? Que eu ser bem específica. Eu nem sempre sou tão moderna no modo dos controles. Eu sou bem clássica. Os comandos que eu consigo executar, assim, eu executo, porque eu opto pelo dano. Eu acho que tem hora que é interessante, mas não é sempre que eu vou conseguir ter a mobilidade para executar algum comando clássico. Então, eu vou pro lado do comando moderno. E agora, a seguir, nós vamos ver o Uzi, o que ele tem a dizer sobre acessibilidade sonora. Presta atenção, galera. Meu nome é Uzi, eu sou produtor musical, sound designer e cofundador do canal Blind Combat, que é um canal sobre acessibilidade nos jogos. Eu também sou formado em audiodescrição e no curso APX da Able Gamers, que é sobre o desenvolvimento de jogos acessíveis. Há alguns anos atrás eu perdi 95% da minha visão devido a uma doença chamada uveitis, e sendo um amante de videogames, eu fiquei preocupado se eu ia poder continuar jogando videogames. E foi aí que eu encontrei os jogos de luta, que foi o gênero que conseguiu me manter jogando. Quando eu vi os anúncios sobre um novo tipo de controle, eu fiquei meio preocupado, tanto com o jogo quanto com a reação das pessoas. Mas hoje eu jogo no controle moderno e, cara, eu acho simplesmente incrível.
Sem contar que jogar contra oponentes com esse tipo de controle tem feito com que eu melhorasse mais a minha percepção geral de como é jogar o Futsis do Street Fighter 6. Porque sempre falam, não pule, mas quando eu jogava o Street Fighter 5, eu podia pular ali na tier que eu tava. Eu podia pular ali até o bronze, que ninguém me dava antiaéreo. Hoje, mesmo nas tiers mais baixas, a galera dá antiaéreo usando o controle moderno. Então isso eu sinto que está me ensinando levemente sobre os fundamentos do jogo. E aí me parece que prepara o campo para um momento eu poder passar para o controle clássico, caso eu queira fazer isso. Quando eu assisti o showcase da Capcom, e inclusive eles colocaram a acessibilidade sonora no showcase, eu fui ao delírio, eu achei muito da hora. É a primeira vez que um jogo de luta faz esse conjunto de opções de acessibilidade, então assim, é uma coisa realmente histórica o que a Capcom está fazendo. O jogo ele tem funções de acessibilidade que auxiliam pessoas completamente cegas a terem mais contexto dentro das lutas. Então tem um bip para você saber a distância, tem um tom que faz para você saber a altura dos golpes, tem efeitos sonoros para todos os tipos de barra quando você ganha, e alguns quando você ganha e quando você perde. Então é a primeira vez que eu perco no Street Fighter e eu sei que eu perdi porque eu joguei mal. Eu não falo assim, eu perdi porque eu não sabia que era esse tipo de golpe. Não, agora acabou a minha desculpa e eu tô adorando isso. Desde que saiu o Street Fighter 6, todo mundo fala comigo sobre a acessibilidade, né, referindo ao controle moderno. E eu acho isso demais, porque é um tipo de controle que pode permitir com que pessoas com deficiência motora consigam jogar melhor o jogo. Apesar que eu não acho que eles fizeram pensando em deficiência motora por causa dos 20% a menos que causa, e a gente entende que a acessibilidade para pessoas com deficiência tem que ter a mesma experiência. Tem que levar até a mesma experiência. Então, se você causa menos dano, não é exatamente a mesma experiência. Mas não tem como negar que é um passo muito grande um jogo de luta desse gabarito trazer esse tipo de coisa. Então, assim, mesmo assim, eu acho incrível. Quem sabe, né, nos próximos Street Fighter a gente consegue fazer isso de uma forma bem justa para todo mundo. Agora, falando da minha área aqui, que é a deficiência visual, eu gosto do controle moderno também por um outro motivo. Se você repara bem, alguns golpes, o personagem faz a animação primeiro e depois ele emite algum som. Então isso faz com que eu fique atrás alguns frames. Então eu poder ter acesso a golpes mais rápido, eu sinto que me bota num pé de igualdade maior contra oponentes que não estão usando o controle moderno. Então eu gostei do controle moderno principalmente por causa disso. Eu percebo que eu reajo a coisas que eu não reagia no Street Fighter V. Apesar de não fazer parte da cena competitiva, né, eu jogo mais ali no meu canal, nas lives, etc., o Street Fighter VI foi o primeiro jogo que eu senti realmente vontade de fazer parte do competitivo, porque eu sinto que eu não estou tão atrás dos outros devido às funções de acessibilidade que o jogo tem. E na verdade eu me inseri no competitivo mesmo, levemente, mas me inseri. Eu participei do campeonato até Silver 5 lá no canal do Rioran. A primeira vez eu fiquei em 4º lugar e a segunda eu fiquei em 7º. Então para mim isso tem sido feito pessoal, assim, absurdo, e isso é graças com certeza aos recursos de acessibilidade do jogo. Sem eles eu não conseguiria ter esses resultados, com certeza. Eu fiquei extremamente impressionado com a acessibilidade do Street Fighter VI, e mais do que só acessibilidade, mas também o que essa acessibilidade traz. E foi a primeira vez que eu pude jogar um jogo de luta com uma criança de 8 anos que estava usando o controle dinâmico, e eu pude usar o meu personagem principal e deu uma luta legal. Então, no fim das contas, eu percebo que esse tipo de recurso pode trazer novos jogadores para a franquia. Então, talvez essa minha amiga que tem 8 anos que jogou, ela vai querer jogar os próximos Street Fighters, e quando ela for mais velha, talvez ela entre no competitivo e tal. Então, é mais gente para a cena de jogos de luta. Sem contar pessoas que gostavam de jogos de luta, mas às vezes achavam um pouco difícil, então focava mais em outros tipos de jogos de ação e tal. Talvez agora com esse tipo de controle possam realmente aprender que jogo de luta não é só apertar botão, e sim tem também o futsis, frame data, leituras e tal, que realmente é a parte divertida, na minha opinião, dos jogos. Eu acho que remover um pouco da barreira da execução, que é importante, foi importante durante muito tempo, mas talvez a gente está vivendo numa nova era agora, e talvez se a gente tirar essa barreira da frente só um pouquinho, as pessoas podem ser introduzidas a outras partes também do jogo de luta, que como eu disse, o futsis, as leituras e tal, que é muito legal quando você começa a pegar.
E aí depois disso ela pode ir para a parte da execução e ela vai ser recompensada por isso, porque ali ela não vai perder mais 20% nos golpes. Então eu acho que a Capcom foi bem corajosa e mandou muito bem no controle moderno. Eu acho que a galera que está reclamando muito, talvez tem que só esperar mais um pouco, o jogo que saiu tem pouco tempo, tem que entender que é um novo jeito de jogar com e contra pessoas que usam esse tipo de controle. Conseguirem entender o escopo que tem os controles modernos, questão de acessibilidade sonora, é muito maior do que parece, galera. Inclui pessoas que precisam desses recursos. Nos jogos de luta, quem passou, por exemplo, eu, numa vida 100% saudável, 100% normal, pra Akira de hoje, né? Galera, desculpa, esse é o primeiro vídeo que eu faço um roteiro, que eu não sigo o roteiro, que eu falo o que eu tenho pra falar, até me emociono, sabe? Porque, olha, eu vou ser bem realista, é triste, sabe? Eu ia jogar com algumas pessoas, inclusive com amigos meus, critica o jeito que eu jogo. E eu fico muito feliz quando eu jogo com outros que eles gostam do jeito que eu jogo, sabe? Quer jogar comigo, mas tem outros que faz desdém. Nossa, é tão ruim isso. E tem acontecido. Não aconteceu em Street Fighter V. Reclamavam, etc. Mas no 6 está muito pior. Não sei. Eu falo com todos, vocês vão passar muito por isso no Street Fighter 6, mas não desistam, galera. Joguem do seu jeito, sem se importar com o que estão falando. Cabe ao oponente, né, nessa questão, se virar com o gameplay, etc. Não é culpa sua. Seu jogo tá certo. Você tá jogando do seu jeito. Se o oponente se adaptou, o problema é dele, galera. Continua jogando. E agora nós vamos seguir com o relato da Bia. Começando com uma Moscow Mule aqui. Porque eu tô no modo alemã velha azeda. E eu tenho uns assuntos assim desagradáveis pra falar. O que tá acontecendo por aqui? Bem, vamos começar pelo começo. Eu sou a Beatrice, todo mundo me conhece na cena de Fight Games como Tia Bia. Eu já sou relativamente velha. Bem mais velha do que muitos aí. Joguei Fighting Games há mais tempo que muitos aí estão vivos. Peguei ali Street Fighter 2 até nos arcades. Tive primeiro contato 91, 92. E joguei muito Fighting Games. Parei ali antes da saída do Street Fighter 4. E estava fazendo outras coisas, jogando Nintendinho. E em 2016 eu comecei a perceber que a minha mão esquerda começou a estourar. Ela não funcionava mais direito, eu não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia nos videogames ali no Nintendinho, no Punch-Out. Eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo. A coisa só foi piorando. Em 2018 eu voltei pro Street Fighter, pegava e jogava com um arcade, com uma mola de caminhão, porque meu punho não funcionava direito. E começou a ter dor. E eu daí migrei para Hitbox e comecei a jogar de Falk. E a Falk me permitiu continuar jogando porque minha mão esquerda só foi piorando a partir dali. Eu fui descobrir em 2020 que eu tinha doença de Kienbock. Então o osso semilunar está deteriorando e eu perco o controle da mão. Eu perco destreza, eu tenho muita dor. Tanto que nesse momento eu nem posso jogar Street Fighter 6. Eu tenho que ficar com a mão imobilizada. Eu não posso forçar nada o punho. Eu vou fazer cirurgia em agosto, não sei o que vai dar depois disso, então estou montando uma hitbox ali com o Ed que vai utilizar pedais para os direcionais para eu poder continuar jogando. Isso leva ao ponto do controle moderno. A Falk já era um início de controle moderno. E o controle moderno ele tem não só a função de acessibilidade para permitir pessoas como eu que estão passando com esse tipo de problema, que pode acontecer com qualquer um, não precisa ser permanente, inclusive você pode ter um acidente, quebrar o braço, alguma coisa que te impeça de jogar e o controle moderno vai poder permitir continuar jogando. Mas ele também serve para você poder trazer novas pessoas para a comunidade. Pessoas que não sabem como fazer um Hadouken. Em 1992, quando eu peguei o Super Nintendo, eu levei 3 meses para conseguir fazer Hadouken consistentemente. E eu tinha punho bom ainda, eu tinha dedos bons.
Então, o controle moderno, ele é uma necessidade nessa desgraça aqui. Então, não é alguma coisa, não é super poderoso, não. O controle moderno é uma opção defensiva e uma opção para a pessoa que não quer tentar ou não consegue tentar fazer os comandos. O pessoal que quer aprender mais rápido, você perde muito do kit, você entrega comandos, você entrega botões, você perde versões de especiais do Ryu, por exemplo, não tem o Donkey Kick fraco e forte, não tem o Tatsu fraco e forte, e com isso ele perde opções de Oki. Para você ter acesso a uma opção defensiva forte, que é fazer os Super Arts com 2 botões mais direção. Então, parem de chorar pra essa desgraça. Não tem nada pra chorar. A porcaria não é uma hitbox em SSD que você aperta os 2 lados e pronto, eu não tomo mais cross-up. Não é uma desgraça de Magneto com infinito, não é uma desgraça do Luke que saiu ali totalmente quebrado. Vão pro treino e comecem a identificar. Coloca o oponente ali com controle moderno e vê o que ele perde. Mas eu não posso fazer Howdy. Por que você está fazendo Howdy no neutro? Vai lá e abusa da engine. A engine tem pelo menos 3.5 frames de input delay. Encontra alguma coisa que tem 4, 7 frames de gap do teu botão pro drive rush, do teu botão pro drive impact, e começa a fazer o imbecil que está jogando de controle moderno a pensar. Porque ele vai ter que começar a machar, e a partir do momento que ele comece a machar ao invés de reagir, você pode baitar ele, ele perde uma barra e toma um punish counter de 40%. Treinem. Se você quer dizer, eu sou competitivo, mas a cena competitiva, vai lá e estuda essa merda. Vai lá e treina essa porcaria. E tenha uma porcaria de personagem com controle moderno, porque ele vai te ajudar em matchups que você precisa de opções defensivas. Vai lá e salga o oponente também com o controle moderno. As duas opções estão ali. Você quer ser competitivo, aprenda as duas. Ponto final. Porra. Desgraça nem forte é. Se fosse quebrado, eu estaria ali reclamando também. Essa porcaria quebrada que nem fizeram com a Falcon da Season 6. Eu parei de jogar por causa que aquela desgraçada ficou quebrada da PQP. Não dava nem graça de jogar, porque às vezes ela ganhava sozinha, porcaria. Vão lá e baitem essas desgraças. E tenham um pouco mais de, assim, compaixão, um pouco mais de compreensão. Você não quer que a porcaria da Evo você tenha que ir lá ganhar a Evo para poder pagar a passagem de volta. E isso é todo o prêmio que você ganhou. A gente quer que esse cenário cresça. E para esse cenário crescer precisa ter nova gente. E o controle moderno traz nova gente. Mais gente, maior patrocínio, maior valor de premiação. Maior importância do nosso cenário. A gente quer que isso cresça. Eu cheguei, tô jogando iRacing aqui porque eu não posso usar minha mão esquerda, mas tô conseguindo dirigir com a mão direita. Cheguei lá, puxa, eu tô com essa situação, eu só posso correr com a mão direita. O iRacing foi lá e já tá aqui, ó, tua conta tá marcada como acessibilidade. Você pode usar todos os recursos de auxílio em qualquer situação. O pessoal chegou, não, mas por que você tá usando os 900 graus? Diminui isso daí para uns 540, diminui isso para uns 480. Para você precisar menos rotação no volante para fazer as curvas. Use isso, use aquilo. Por que nós, quando a pessoa precisa de acessibilidade ou quer aprender e ir por um caminho que parece ser um pouco mais simples, vão dizer não. Você não joga nada porque você está de controle moderno. Isso não existe, porra. Execução não ganha o jogo. E não me venham falar de execução porque eu já vi replays de vocês e vi ali os comandos que vocês fazem para fazer CA e fazer SA1 e SA2 e SA3. Se o jogo fosse mais estrito, essa desgraça não saía, sabia? Então, para de falar de execução. Ganha no neutro. O controle moderno perde a opção do neutro. Vai lá e destrói o cara que está no controle moderno no neutro. Faz ele sofrer, faz ele começar a ter que pensar. Mas não posso soltar um Hadouken. 93 nós estávamos fazendo bait de Hadouken, fazendo comando fake ali, que achava um botão que parecia com o início do comando do Hadouken. E o cara pulava e ele tomava Shoryuken. Esses métodos existem, vão lá, treinem e aprendam. E lembrem-se, você pode ser jovem agora, você tá ali, não, é tudo muito bom, nunca vai acontecer comigo, eu sou super saudável. Quando comecei a ter o problema, eu levantava peso, eu pedalava todo dia. O problema de saúde desse que pode te impedir de colocar problemas motores, pode acontecer com qualquer um em qualquer momento. Então, vamos parar de reclamar, vamos abraçar o pessoal que tá chegando. E também, vocês vão
deixa um pouco do ego do lado, porque tá chegando o pessoal de MK, tá chegando o pessoal de Anime Fighter ali, que são bons demais. Daqui a pouco chega um maluco, jogador de Melt, que joga com a Neko Arc, que vai fazer o The Force parecer são. E ele vai começar a ganhar torneio dessa forma, porque o jogo tá bastante acessível, o jogo tem muitas opções. Treinem, vamos treinar, vamos colocar no treino ali, aprender o que dá pra fazer contra isso. Resposta tem. Se não tivesse resposta, eu tava brigando com vocês pra dizer, não, essa porcaria é quebrado. Mas você não tá perdendo só 20% do dano. Você tá perdendo o botão do neutro, você tá perdendo algumas versões especiais, alguns personagens perdem forte. Ryu, Manon, outros ali, JP também perde. Encontre o que ele tá perdendo e comece a abusar disso. Aí o oponente vai ficar incomodado também, o oponente que tá de controle moderno. Então, vamos estudar, vamos reclamar um pouco menos. O jogo ainda é muito novo, o meta não foi elaborado totalmente, você ainda não entende. Se o cara moderno tá jogando igual um maluco, um lunático atacando, ele tá jogando a sorte nos dados. O dado pode cair 20, o dado pode cair 1, você pode manipular a sorte dele peitando ele. Vamos fazer isso. Então, vamos continuar, vamos fazer essa maldita cena crescer. Eu não sei nem se eu vou conseguir jogar essa desgraça, se a opção ali dos pedais vai funcionar. Mas eu quero ver essa cena maldita continuando crescendo. Eu não quero só ver campeonato de Sailor Moon. Eu quero ver Street Fighter também. Eu quero ver Street Fighter forte aqui no país. E nós temos players fortes, mas vamos parar de reclamar e vamos colocar um pouco mais de trabalho. Ah, mas tem isso. Coloca uma Lily moderna no teu jogo. Street Fighter 6 também parece um jogo que você pode ter um mono character. Você precisa ter o teu personagem clássico para ir atacar ali, para ter opções fortes de ataque, opções para poder tirar muita vida e ter um personagem moderno para quando você está com um matchup ou contra um oponente que ataca muito, para você ter ótimas opções defensivas e colocar ele para pensar. Então, vamos treinar, vamos fazer essa porcaria de cenário crescer. Vamos parar de reclamar de uma coisa que nem quebrada é. Ah, mas botões de execução. Foda-se. Isso não importa. A execução não ganha jogo. A execução é parte do kit. Peito desgraçado. E faça ele sofrer. Basicamente, eu acho que é isso que eu tenho. A Kira e o Waze devem ter sido assim muito mais gentis com vocês do que eu. Mas como eu disse, eu tô estressada. Eu tô no modo alemã azeda velha. Eu sou alemã, velha, azeda mesmo. Tô tomando aqui uma vodka para tentar adoçar um pouco. Mas foda-se. Vamos melhorar esse cenário. Coloquem lá, treinem, descobrem, comecem a jogar para entender quais são as dificuldades desse controle e abusar delas. Se você é competidor, você tem que abusar de todas as opções disponíveis. Se eu competisse ainda no Street Fighter V, eu reclamava absurdos de Dhalsim. Eu ainda acho que Dhalsim é o maior monstro, o maior erro da humanidade. Eu ia jogar de Dhalsim contra jogador de Dhalsim para fazer eles sofrerem iguais. Deixa o ego de lado e faz o teu oponente sofrer. É isso por mim hoje. Boa noite a todos. Desculpe se eu não fui extremamente agradável, mas é um assunto complicado. E a cena tá sofrendo porque tá tendo muita choradeira. Vamos colocar o trabalho, vamos colocar a cabeça no lugar e vamos fazer essa coisa funcionar. Até a próxima. Vocês conseguiram entender o que está acontecendo? A necessidade que é por detrás dos controles modernos? É muito além do que vocês estão pensando, só de competitivo, etc. Os players que estão começando agora também podem competir. Esse modo de forma alguma, por nenhuma espécie, deve ser banido dos torneios. Isso não existe. Tá ali para escolher. A opção está na Character Select. Tá lá para escolher? Galera, ninguém pode questionar isso. Isso é irrefutável. Os novos players devem sim ser incluídos. Esse negócio de saudosismo. Ai, porque não era assim no passado. Galera, esquece isso. E na verdade era. Conforme eu já citei no início do vídeo, Marvel vs Capcom é a maior prova que os controles modernos, que naquela época era Easy, sempre existiram. Tinha o Easy e o Normal.
Agora é o Modern e o Classic. O Modern e o Clássico, tá aí. O controle padrão de Street Fighter 6, quando você instala o jogo pela primeira vez e abre, é o controle moderno. É a base. Edge e Falk no Street Fighter 5 é a maior prova do que a Capcom queria trazer para Street Fighter no futuro. A base do Street Fighter 6 é os controles modernos. Conforme eu já citei em outro vídeo, todos os personagens da Neo Shadaloo vão ser inserido um personagem da Neo Shadaloo em cada season. Por exemplo, season 1 vai vir o Edge. Já um bom exemplo. Nas demais seasons vão ter mais personagens, sim, com essa base. E o berço desse modo é o controle moderno. O berço dos Neo Shadaloo. E os Neo Shadaloo no Street Fighter V já era um experimento sobre. Não tem como questionar, galera. Outra parte desse assunto. Quem diz que o controle moderno é roubado, isso daí não faz nenhum sentido, sabe, galera? Você perde 20% do dano para poder executar alguma coisa no modo moderno. Como é roubado? Eu acho que é um pouco incoerente. O controle moderno é o controle mais defensivo. Você pode reagir rapidamente aos comandos do oponente. O controle clássico você leva um tempo para a execução. Você já consegue notar o contraste. É mais rápido, tira menos life. O outro é mais demorado, tira muito mais life. Você já vê que o diferencial é grande. Você executa o Critical Art ou Super Level 3 num comando mais rápido? Sim, executa. Concordo. Mas o dano é 20% menor, então já faz muita diferença. É o que eu disse antes. O problema não está em quem está usando esse tipo de controle, mas sim no oponente que não sabe lidar com isso. Não queria falar dessa forma nesse vídeo, mas é o que eu falo pelo Twitter. Isso daí é o choro moderno. Não faz sentido reclamar disso. É descabido, sabe? Se tem que reclamar com alguém, que eu acho que não tem, seria com a Capcom, mas não tem com quem reclamar. Não existe isso. Isso daí seria querer tirar a oportunidade dos players que vão aparecer. Então, cabe ao oponente se virar para lidar com isso. O controle moderno, ele casa perfeitamente com as hitbox, galera. Hitbox e controle moderno é beira a perfeição. Eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficar por aqui. Não falei tanto, mas a parte mais importante foi o relato das demais pessoas do Uzi e da Bia. É para vocês poderem conseguir compreender a profundidade disso. E desculpem se em algum momento aqui me emocionei, etc. Mas é que eu acho que é complicado, sabe? Eu ser rechaçada porque eu jogo desse jeito. Quem tá reclamando vai ter que me enfrentar no competitivo e etc. Não vou deixar de jogar. Eu vou sim participar do competitivo no offline, inclusive no online. E eu acho que é isso. É ruim enfrentar uma louca? Vai ter que enfrentar no offline, vai ter que enfrentar no online, vai ter que enfrentar nos campeonatos louca aqui. Eu vou participar de tudo, galera. Não é o choro que vai me tirar. Muito pelo contrário, vocês me incluem muito mais agindo dessa forma comigo. Obrigada, galera, a todos que assistiram esse vídeo por completo. Espero ver vocês novamente em stream. Eu vou trazer mais conteúdos aqui no canal. Café com Kira e os demais conteúdos que vocês sabem. Noiando com a Kira. Vou explicar até como jogar fundamentos do controle moderno, que eu já estou adepto o suficiente para poder ensinar também novos players que querem aprender. Usar os comandos de uma forma útil, porque nem tudo do modo assist é viável, mas sabendo adaptar ao momento certo se torna completamente perfeito. Eu acho que é isso. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.